Olá pessoal, sejam bem-vindos para a videoaula de matemática. Aqui quem fala é o professor Marquinhos, professor de matemática da escola Fernando Cavalcante Mota. E hoje nós estudaremos o conteúdo que se encontra na unidade 4 do nosso livro didático, especificamente a partir da página 118, intitulado Relações entre ângulos. Vamos começar? Aqui nós temos a primeira relação entre ângulos, que são os ângulos chamados de opostos pelo vértice. Eles são formados por duas retas que se cruzam, né? Tem um ponto comum, e esse ponto é o vértice que pertence aos dois ângulos, que estão em lados opostos, por isso chamados de opostos pelo vértice. Eu nomeei esses ângulos aqui de alfa e beta, né? E os ângulos opostos pelo vértice, eles também são ângulos congruentes, ou seja, ângulos que têm a mesma medida, ok? Se eu tiver aqui um valor para esse ângulo aqui e nesse ângulo aqui eu tiver uma variável, uma incógnita qualquer, eu posso igualar essas duas expressões e transformar isso numa equação, ok? Vamos então para a segunda definição aqui de relações entre. Agora nós vamos definir os ângulos adjacentes, certo? Nós temos aqui uma figura, onde aparecem aqui os ângulos AOB, BOC e também o ângulo AOC. E aí, antes de definir ângulos adjacentes, nós vamos definir os ângulos chamados de consecutivos, certo? O que são ângulos consecutivos? A definição é a seguinte: ângulos consecutivos são aqueles que possuem um lado comum. Olha os ângulos AOB e BOC. O lado OB é comum aos dois, por isso eu os chamo de ângulos consecutivos. Mas os ângulos AOB e AOC também são consecutivos, porque o lado OA é comum, ok? Então temos aqui dois exemplos de ângulos consecutivos. Mas o que seriam então os ângulos adjacentes? A definição é a seguinte: ângulos adjacentes são aqueles que são consecutivos, mas não possuem pontos internos comuns. Seriam os ângulos AOB e BOC. São consecutivos, porque possuem um lado comum, mas não possuem pontos internos comuns. Aquele outro exemplo, os ângulos AOB e AOC, são consecutivos, mas não são adjacentes, porque essa região aqui pertence a ambos. Então, eles possuem pontos internos comuns, então não são adjacentes, são apenas consecutivos, ok? Vamos então para os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. São esses ângulos aqui. Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Chamei as paralelas de R e S e a transversal de T. E aqui nós vamos definir aqui 4 tipos de relações com esses ângulos que aparecem aí. Os ângulos correspondentes, os ângulos opostos pelo vértice, os ângulos alternos e os ângulos colaterais. Nós nomeamos aqui os 8 ângulos de A, B, C, D, E, F, G, H. E aí nós vamos observar algumas coisas importantes. Primeiro, os ângulos que ficam do mesmo lado em relação à transversal. Esses ângulos são chamados de colaterais. Quando eles ficam em lados opostos em relação à transversal, eles são chamados de alternos, certo? E aí tem também uma outra observação, que são os ângulos que ficam entre as duas paralelas, que são chamados de internos, e os ângulos que ficam fora dessa região entre as duas paralelas, que são chamados de externos. Então aqui nós temos como internos os ângulos CD, E e F, e como externos os ângulos AB, G e H. Vamos então para a primeira definição aqui, né?
os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos colaterais, ou seja, que ficam do mesmo lado em relação à transversal, só que um fica externo e o outro interno. Na verdade, eles acabam sendo o mesmo ângulo. É como que eu tivesse transportado ele daqui para cá, porque a posição entre as retas é semelhante aqui e aqui, de forma que esse ângulo acaba sendo o mesmo, né? O B e o F, o A e o E, o C e o G, o D e o H. Se eu conseguisse transportar essa figura daqui para cá, ela ficava bem, coincidiria, né? Um ângulo com o outro, ok? São os ângulos chamados de correspondentes e, consequentemente, também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Aí temos os ângulos opostos pelo vértice, né? Que são os que a gente já estudou no primeiro tópico. Seriam aqui A e C, B e D, E e G, F e H, opostos pelo vértice. E a gente já sabe também que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm a mesma medida, né? Vamos então falar dos ângulos alternos e colaterais. Lembrando que eles podem ser alternos internos e externos, e os colaterais também podem ser internos e externos. Alternos, nós já sabemos que é um ângulo que fica de um lado, dois ângulos são alternos quando um fica de um lado e o outro fica do outro lado da transversal. Por exemplo, aqui o ângulo B e o ângulo E são chamados de alternos, né? Aí vamos ver aqui os alternos internos, que além de ficar um de um lado e o outro do outro da transversal, eles também ocupam essa região entre as duas paralelas, portanto internos. Alternos internos, C e E, D e F. Está aqui os alternos internos, ok? Aí nós temos os alternos externos, seriam B e H, A e G. Alternos porque ocupam lados diferentes em relação à transversal e externos porque estão fora dessa região entre as duas paralelas. E os colaterais também são classificados em internos e externos. Colaterais porque ocupam o mesmo lado em relação à transversal e podem ser internos ou externos, né? Internos aqui, colaterais internos, CF, C e F, D e E. Colaterais externos, B e G, A e H. Ok? Então temos aqui essa classificação. Recapitulando, opostos pelo vértice, adjacentes, consecutivos e adjacentes. E aqui nós temos os ângulos correspondentes, quando comparamos uma transversal cortando duas paralelas, formamos os ângulos que podem ser correspondentes, opostos pelo vértice, alternos internos e externos, e colaterais, que também podem ser internos e externos. Valeu, gente! Espero ter ajudado vocês e bons estudos, e até a próxima!